é um assunto que me pedem bastante para eu falar, que é sobre racismo no Japão, preconceito no Japão. Hoje eu vou expor o meu ponto de vista, as minhas experiências pessoais e também o que eu já ouvi. E por isso, se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe seu joinha, ative a notificação e me siga no Instagram, que é @roshimitico. Bom, a propósito, meu nome é Michiko Roshi, muito prazer se você é novo aqui. Já deixe seu comentário também, caso você seja novo. E bora lá que hoje a gente vai refletir um pouco sobre o tema preconceito no Japão. Teve uma seguidora no Instagram que ela me mandou uma mensagem que me deu esse gatilho para fazer esse vídeo, né, com esse tema, e também nos comentários do YouTube já teve gente me pedindo para falar sobre isso. E eu vou ler aqui um trecho do comentário dela pra gente poder discutir sobre isso. Pra gente poder discutir não, pra eu poder falar sobre isso, né, porque fiquem à vontade para falar nos comentários. Queria falar com você sobre o fato dos japoneses odiarem os descendentes. Por que que ela falou isso? Porque teve uma vez que teve um comentário de uma pessoa que ela falou assim: tem um conhecido que diz que japoneses odeiam estrangeiros, odeiam descendentes e que eles são o povo mais falso que existe. E aí eu compartilhei esse comentário, né? Falei sobre esse comentário no meu Instagram, porque volta e meia eu compartilho alguns comentários e faço algum comentário em cima desse comentário aqui do YouTube, lá no meu Instagram. Por isso, se você ainda não me segue, já me siga lá, porque eu sempre trago alguma reflexão. E aí ela comentou, né? Mandou uma mensagem pra mim sobre isso. E ela falou assim: eu não posso falar por experiência própria, porque não vivo na realidade que vocês vivem, mas acompanho muito pessoal que vive no Japão e sempre vejo a saga deles à procura de um apartamento e os proprietários não alugam quando descobrem que quem quer alugar é um buradirojin, que aqui no Japão eles chamam brasileiros de buradirojin. Vi também um vídeo de um programador e ele disse que nas empresas os gaijins não têm muito plano de carreira porque os japoneses valorizam mais quem é nihonjin. Nihonjin são os japoneses. Não sei se valeria fazer um vídeo falando a respeito desse assunto. Só para finalizar, a impressão que eu tenho é que os japoneses podem não odiar os gaijins, mas não tratam como tratam seus patriotas. Certo? Certo, muito bem. Em relação a esse final, que ela falou assim, só pra finalizar, a impressão que eu tenho é que os japoneses podem não odiar os gaijins, mas não os tratam como tratam os seus patriotas. Vamos fazer uma análise, uma reflexão sobre isso, né? Por exemplo, se você tá jogando, sei lá, no futebol, né, e você tem o seu time, você tá jogando contra o time adversário. Quando as coisas ficam apertadas, por mais que vocês, sei lá, seja um jogo amistoso, ainda assim há competição. Ainda assim você vai proteger as pessoas que estão no seu time, entendeu? Porque vocês são um time. Acho que foi o episódio mais recente que ficou bem ressaltado isso. Houve uma separação entre os japoneses e os estrangeiros. Por quê? O governo japonês, primeiro ele falou que ia lançar uma ajuda de 300 mil por família. E aí os japoneses, eles começaram a fazer um monte de protesto, sabe? Fazer um monte de coisa contra os estrangeiros receberem essa ajuda. Por quê? Porque, obviamente, essa ajuda causou, na verdade, um rombo na economia do Japão. E eles eram contras porque, para eles, o discurso era: eles têm para onde eles irem embora, entendeu? Nós não temos. Então, se o Japão ficar pior do que isso, afundar, quem vai pagar o pato somos nós, né? Então, esse daí era o contexto, tipo assim, era o discurso deles. E muitos brasileiros ficaram revoltadíssimos com isso, né? Começaram a xingar os japoneses e falar um monte, papapá. Porque, querendo ou não, nós brasileiros que moramos aqui, que trabalhamos aqui, nós pagamos impostos como japoneses, entendeu? A gente paga todos os tributos, a gente cumpre, né? Pelo menos deveríamos cumprir com todas as leis, né, pagar aposentadoria, pagar plano de saúde, pagar isso, aquilo. Então, teoricamente, a gente tem o mesmo direito do que eles, certo? Certo. Entretanto, porém, todavia, por que os japoneses, eles pensam dessa forma? Por que começou a acontecer isso? Vamos voltar lá na crise de 2008, quando houve a quebra, né, da Bolsa de Valores, o Lehman Brothers Shock. E aí, o que aconteceu nessa época? Essa época foi uma das crises mais feias que teve na economia e quebrou a Bolsa de Nova York. O Japão, por ele ter uma economia muito dependente, né, dos Estados Unidos, e ele exporta muitos produtos,
a economia foi, nossa, devastada. As empresas, elas, tipo assim, não chegaram a quebrar, mas demitiram muita gente. Eles não poderiam demitir os Shein, os japoneses, entendeu? Então, quem que eles demitiram? Eles demitiram todos os brasileiros que eram funcionários terceirizados. Ninguém conseguia mais emprego. Foi assim, um período bem feio mesmo. Foi a primeira vez que eu vivi uma crise no Japão. E antes disso, parece que já tinha acontecido, lá por meados da década de 90. Meu pai parece que presenciou isso daí. Mas em 2008, cara, a economia, tipo, ninguém tava esperando. Tava bombando, sabe? Tinha muito emprego. Nessa época, meu pai fazia 5 horas e meia de hora extra. Ele entrava às 4 da tarde e saía às 8 da manhã do serviço, sabe? O pessoal, tipo, virava à noite. Era, tipo, muito aquecido. Ninguém pensava, sequer cogitava na ideia de ficar desempregado no Japão. E aí aconteceu essa crise. A gente começou a ver, né, tipo, primeiro nos grandes centros, né, aqui na região de Aichi, onde brasileiros estão mais concentrados. Começamos a ouvir rumores de que as pessoas estavam ficando desempregadas. Começou a passar essas coisas no Jornal do Brasil, galera perdendo emprego, passando necessidade, isso, aquilo e tal. Até que chegou a gente também, nós ficamos desempregados também. Mas, em nenhum momento, o Japão deixou de prestar assistência. Nenhum momento. O que teve... Nossa, assim, ninguém ficou desamparado, né? Tipo assim, todo mundo que trabalhava, pagava o seguro-desemprego certinho, recebeu o seguro-desemprego. Meu pai recebeu acho que 6 meses, ainda conseguiu estender esse tempo. Eu não cheguei a receber porque eu não fiquei parada, eu não fiquei desempregada. Eu, tipo, consegui emprego em outros lugares e não fiquei em nenhum momento parada. Porque sabe falar japonês, é nova, tem carta, consegui arranjar, entendeu? Mas muita gente ficou e tudo mais, e eles começaram, e eles receberam seguro-desemprego. Sinceramente, o pessoal, tipo, não vou dizer todo mundo, tá? Porque houve sim pessoas que ficaram muito mal, né? Como assim acontece até hoje, por exemplo, quando dá uma crise, aquela questão do primeiro vídeo que eu fiz, né? Que eu falei que já trabalhar no Japão é uma bosta. Por quê? Porque você fica acomodado, você fica no emprego que não exige qualificação e você se acomoda ali. E aí quando dá uma crise, você... Então assim, até hoje existe isso, certo? E óbvio que essas pessoas que têm família e elas não se qualificam e elas ficam limitadas a esse tipo de emprego, quando há uma crise nessa área, ela tipo não consegue prover para a família dela, ela não consegue fazer nenhum outro tipo de trabalho, porque é só isso que ela sabe fazer. Então, a família passa necessidade. Mas as pessoas próximas a mim daquela época, eu lembro que assim, eu não vi ninguém passando fome e necessidade, sabe? Todo mundo foi bem amparado. Eu lembro que houve muito também doação, a gente tinha direito a receber arroz, sabe? Tinha direito a várias coisas. Eu lembro que, nossa, o pessoal se ajudou muito. Uma coisa que eu admiro muito no povo japonês é isso, eles realmente são uma formiguinha. Então, em momentos de crise, essas coisas, ninguém se desespera, ninguém sai passando um por cima do outro, sabe? Eles se ajudam, eles contribuem uns aos outros, sabe? Foi uma coisa muito bonita de se viver, de se experienciar aqui. E eu tenho muito orgulho desse país nesse quesito, sabe? E aí, quando aconteceu, né, lá na crise de 2008, o que aconteceu? Nessa época, foi a época que eu comentei, né, lá atrás, que o governo Lula, ele tava bombando. Aqui eu não tô entrando no quesito de política, não me interessa, eu sei o que é que tava acontecendo, por que houve aquele boom e depois foi piorando, sabe? Não é essa a questão. Não se pode negar que houve um boom positivo, mesmo ainda que depois foi muito negativo, houve um boom positivo quando, né, o governo Lula começou. E aí a economia tava, né, acelerada, a galera tava bem, muito emprego, muito isso, aquilo. E os brasileiros foram embora em massa pro Brasil. Porque o Japão ficou ruim, o Brasil tava bom, a galera não pensou 2 vezes e foi embora. O que aconteceu? A galera abandonou o carro, abandonou o apartamento. Ó, isso aqui é a experiência real, tá, gente? Um amigo meu me ligou nessa época e falou assim: Mi, galera tá pegando cartão de crédito, fazendo compra, tipo, né, de, sei lá, 2 mil, 3 mil dólares e vazando pro Brasil e deixando essa dívida. Eu vou fazer isso também, entende?
Então assim, não é de se esperar que eles já estejam, que os japoneses eles estejam preparados, que tipo assim, quando o japonês ele não quer alugar um apartamento para um novo locador, né, um novo morador, ele tem, que seja estrangeiro, ele não tem um motivo, porque geralmente esses lugares eles têm um contrato a se cumprir. Quando o proprietário, né, ele quer alugar o apartamento, ele não quer alugar por um curto período de tempo. Existe um contrato de 2 anos para se cumprir. Então, e tem todo, tipo, né, o calção, o valor do calção. Quando a pessoa sai, ela precisa também pagar para chegar e para reformar o apartamento, ou a casa, o que quer que seja, entendeu? Só que a maioria dos brasileiros não cumprem com isso, entendeu? Ou pode não ser a maioria, pode ser a minoria que acaba ferrando com a maioria, entende? Eu não sei. Mas enfim, aconteceu muito isso. Cara, o que teve de carro abandonado, eletrodoméstico, casas, dívidas, entendeu? Não tá escrito. Depois desse episódio, né, da crise de 2008, o Japão ficou muito, muito, muito mais rigoroso em relação aos brasileiros e aos estrangeiros. Antigamente não era cobrada tão forte assim, que os brasileiros pagassem imposto, essas coisas assim, aposentadoria e tudo mais, porque justamente que eles estavam aqui temporariamente e iam embora para o país deles. Depois que aconteceu, né, esse rombo na economia, depois que o Japão teve muito, né, teve esse prejuízo enorme, porque além dele ter sido, muitos estrangeiros terem abandonado as dívidas, as contas e tudo mais, né, prejudicado bastante a empresa, o Japão ainda deu dinheiro para essa galera, uma ajuda de $3.000 para essa galera ir embora, entendeu? Ah, tudo bem, vai ter gente aí que vai comentar. Mas eles fizeram um negócio que a gente não poderia voltar, que não sei o que lá, o Japão só se aproveita da gente, depois eles mandam a gente embora. Meu, então não aceita, porra. Eu tô aqui, minha família tá aqui, cara. Então, tipo assim, você aceitou as condições. Tudo nessa vida que a gente vai receber, existem condições favoráveis e desfavoráveis. Se você aceitou, e outra, já liberou, tá? O Japão já teve muita gente que pegou essa ajuda, foi, tipo, já voltou. Meu primo mesmo, um desses, pegou a ajuda e tá aqui de novo, entendeu? Então assim, sim, e é aquela questão que eu falei também naquele vídeo que eu falo que trabalhar no Japão é uma bosta. O Japão, ele não tá aqui pra passar a mão na sua cabeça. Quando ele deixa você voltar, é porque ele quer a sua mão de obra, porque ele quer que você sirva ele de alguma forma, entendeu? Pagando imposto, ajudando na economia, pagando aposentadoria. Cara, para de ficar falando aqui nos comentários, tipo... Mas exploração, blá blá blá. Ah, velho. Pelo amor de Deus, teve um comentário ótimo de uma menina que falou: a pessoa prefere mudar de país, mas não mudar de mentalidade. É a mentalidade que vocês têm que mudar, cara. Independente do país, entendeu? Tipo, a sua vida não muda enquanto sua mentalidade não mudar. Então, eu, pelo menos, por entender, né, por ter consciência de tudo isso que aconteceu, desse histórico, eu não me revolto. Eu, por exemplo, agora, né, eu tô procurando apartamento. A primeira coisa que eu pergunto quando eu ligo na imobiliária é: vocês aceitam estrangeiro? Não é nem a imobiliária, porque a imobiliária, ela quer alugar pra você. Ela tem que ver com oiação, com a pessoa que tá alugando aquele apartamento, aquela casa. Então, a primeira coisa que eu pergunto, já pra não haver estresse, pra eu não criar expectativa em cima daquela casa, daquele apartamento, eu ligo lá pra imobiliária e pergunto: por favor, porque toda imobiliária aqui no Japão tem um site onde tem lá tudo exposto, né, os apartamentos, detalhes, quantos quartos, qual o tamanho, quanto que custa, você tem que pagar luva, calção, isso, aquilo, sabe, tem tudo isso. E aí eu ligo pra imobiliária e falo: gostei desse, pergunta pra mim, verifica pra mim se eles alugam pra estrangeiro. Aí a imobiliária me retorna e fala: não aluga, mas tem outros que alugam, eu vou buscar pra você algum que eles aceitem. Beleza, então. E aí eles vão lá e vê os que eles alugam e aí eles me retornam, entendeu? Ou seja, sem estresse, eu entendo, não fico me vitimizando, não tem nada disso de ai meu Deus, eles odeiam estrangeiro. Eu entendo o lado dele, porque ele tipo, tá se prevenindo, se precavendo, né, do fato de eu chegar e querer abandonar o negócio e ir embora, porque ele já viu isso acontecer com outras empresas, com outros donos de imóveis, e ele não quer que isso aconteça com ele. Perfeito. Shoganai. Fazer o quê? Nós faríamos a mesma coisa no lugar deles. Entende? Então, antes da gente chegar e pensar que, ai meu Deus, o japonês não gosta de... Pode ser também. Pode ser os caras que tem, os que não gostam. Os que realmente eles são preconceituosos, entendeu?
Japão, ele foi um dos países muito fechado. Então, assim, ele tem muito essa coisa, né? Esse patriotismo e tal, de raça superior, né? Se bem que eu nunca senti isso em japonês, mas eu acredito que deve existir sim. Existe? Com certeza deve existir. Já ouvi pessoas que já experienciaram. Assim como no Brasil também existe, né, minha gente? Assim como no Brasil existe com a própria nação, com o próprio conterrâneo, ser humano. É o que eu sempre falo aqui. Somos todos seres humanos. Tem os bons, os ruins, os que são preconceituosos, os que não são, os que abraçam, entendeu? Os que não. O mundo não é um lugar justo, entendeu? Como você lida com essa situação é que faz a diferença, tá? Então, assim, esse é o meu ponto de vista. Eu falei que ia trazer algumas experiências aqui, mas é porque eu não tenho mesmo. Eu não fico... Eu não... Ah, sim, essa experiência, por exemplo, de eu tentando alugar a casa, né, que recusaram pra mim, eu fico puta, fico, porque eu quero alugar a porra da casa, mas eu entendo, cara. Eu vou revoltar e estressar pra quê? Faz parte, é o jogo, não dá pra gente ganhar tudo. Vi também um vídeo de um programador e ele disse que nas empresas gaijins não tem muito plano de carreira porque os japoneses valorizam mais quem é nihonjin. Eu sinceramente, eu penso assim... O gaijin, ele precisa ser 2, 3, 4, 5 vezes melhor. Precisa, entendeu? Se o cara, ele pode dar mais oportunidade para a pessoa que é da terra dele, da nacionalidade dele, que tipo assim, ele vai ter menos trabalho para mexer com papelada, por exemplo, sabe? Todo esse processo burocrático e tudo mais, ele vai escolher o que é melhor para ele, para a empresa dele. Agora, se o gaijin ele é muito bom, eu duvido. O gaijin que traz lucro para a empresa, que ele é mais foda do que os caras que estão ali rodando a empresa dele, que tem proatividade, entendeu? Que apresenta mais resultado, essas coisas assim, duvido que o japonês vai dar prioridade pra porra do japonês idiota que trabalha do lado desse gaijin. Os caras querem resultado. Agora é óbvio que se o japonês, ele já sabe falar a língua, ele sabe ler e escrever, entendeu? E ele é tão bom quanto, pra quem que ele vai dar a porra da prioridade, velho? É que eu não sei a situação, eu não sei quem que é esse cara, entendeu? Aqui eu estou deduzindo. Mas assim, é isso que eu penso. Nenhum empresário, independente da nacionalidade, ele vai ficar sendo bonzinho, passando a mão na cabeça, independente de quem seja. Ele vai pensar, quem que tá me trazendo mais resultado? Quem que tá me trazendo, quem tá se destacando? Quem é melhor pra mim dentro da minha empresa? Quem me dá mais lucro? É isso que a empresa quer. Agora, se a porra do gaijin não é desse jeito, é óbvio que ele não vai dar prioridade. Duvido que se o gaijin fosse, ele não iria dar prioridade pro estrangeiro, entendeu? E outra coisa também que eu quero deixar registrado aqui, que tem muita gente que fala assim, gaijin é uma palavra pejorativa, que não sei o que lá. De fato, como o Japão ele era um país muito fechado, então essa palavra gaijin, quando os estrangeiros começaram a entrar, né, no Japão, e houve essa distinção entre quem era o estrangeiro e quem era o japonês, para eles se referirem aos estrangeiros, eles falam gaijin de uma forma pejorativa. Mas gaijin é nada mais que uma abreviação do termo gaikokujin, entendeu? Que significa estrangeiro. Ah, Michiko, você se sente ofendida quando alguém te chama de gaijin? Não, depende do contexto. Se o cara ele tá vindo rispidamente, claramente, me inferiorizar, me chamando de gaijin, é óbvio que sim. Agora, se é uma pessoa, cara, que ela, tipo assim, ela se refere a mim como gaijin, mas porque eu realmente sou estrangeira, então, assim, só quis contextualizar isso, né? Porque tem muita gente que acha que, nossa, gaijin é um termo super pejorativo. Eu, Michiko, acho que tudo tá na forma como você vê o mundo, entendeu? Tudo tá nos seus olhos. Então, assim, se você acha que é um termo pejorativo, que é ofensivo, vai ser. Se você releva isso, se tipo assim, o que o outro fala ou não é problema seu, não vai ser, entendeu? Então tudo é uma forma de, tipo assim, de como você enxerga. Como nós temos que evoluir como seres humanos, entendeu? Não é porque o outro faz que você precisa fazer também. Mostre pro outro que você é muito melhor do que ele, entendeu? Então é isso, gente. Nossa, me alterei, tô com o meu batimento cardíaco um pouco acelerado aqui. Hoje é sábado, eu só quero ficar de boa, tá uma chuva lá fora, eu tô aqui tomando meu chazinho, vestindo roupas confortáveis, minha camiseta que eu paguei Goryakuen. Goryakuen é tipo $5, tá ligado? Do Queen, adoro essa camiseta. E é isso aí, galera. Deixe seu comentário, o que você acha, tá bom? Fique à vontade para expressar sua opinião, não de forma ofensiva, tá?
Porque fique você sabendo, todo mundo que vem aqui me xingar ou falar asneiras vai ser ocultado sim nos comentários, porque eu não sou obrigada a nada, tá bom? E já deixa o seu like, se inscreva, ative as notificações, compartilhe este vídeo e vai lá no meu Instagram me seguir, @roximitico, tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até a próxima!